Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, o idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Leigo professo na Ordem Franciscana Secular. Hoje vamos dar continuidade à história dos santos, beatos, veneráveis e servos de Deus na Ordem Franciscana Secular. Vamos falar hoje de Joana Maria de Mailé. Bem-aventurada, relutante em casar aos 16 anos, viúva com pouco mais de 30. Expulsa de casa pelos parentes do marido, nos restantes 50 anos de sua vida foi obrigada a viver sem abrigo. Com tantos percalços, estando concentrados na vida da beata Joana Maria de Mailé, que nasceu rica e mimada no castelo de La Roche, perto de São Quentin. Em 14 de abril de 1331, seus pais eram o barão de Mailé, Ardon, e Joana, filha dos duques de Montbazon. Sua família se destacava pela devoção. Ela cresceu sob a orientação espiritual de um franciscano, mostrando uma particular devoção a Maria. Dedicava-se à oração prolongada e fez precocemente o voto de virgindade aos 11 anos. No dia de Natal, pela primeira vez, teve um êxtase. Maria Santíssima lhe apareceu segurando em seus braços o menino Jesus. Uma doença que quase levou à morte serviu para desprendê-la mais e mais da terra e tornar-se mais próxima de Deus. Na idade de 16 anos, aparece no cenário de sua vida um parente da mãe que se tornou seu tutor, que sugere que os pais morreram prematuramente. O tutor combina, de acordo com o costume da época, o casamento de Joana com o barão Roberto II de Ciley, um bom jovem, não muito mais velho do que ela, seu companheiro de brincadeiras na infância. Isto apesar de estar ciente da inclinação de Joana para a vida religiosa e de seu voto de castidade. Portanto, é um casamento contra a vontade da jovem. Providencialmente, o tutor morreu repentinamente na manhã do dia do casamento, e a impressão do noivo foi tão grande que propôs a Joana viver em perfeita continência, isto é, como irmão e irmã. Seu consentimento é imediato, já que estava preparado para isto pelo seu voto de virgindade. Apesar das primícias, o casamento funcionou, e bem. Como base da união, eles colocaram o Evangelho e viveram plenamente, resultando em muitas boas obras, como adotar algumas crianças abandonadas, alimentar e cuidar dos pobres e ajudar os empestados, vítimas dos flagelos, das pragas que era muito comum naquela época. Na verdade, tinham muito o que fazer. Nunca se viu tanto movimento no castelo desde que se espalhou a notícia do casal ser extremamente caridoso. E pensar que não faltava problema para eles, como quando Roberto teve que ir para a guerra. Estando na guerra dos 100 anos, muito comum essa guerra, foi muito conceituada e muito falada até hoje nos livros de história. Foi ferido e preso pelos britânicos. Para libertá-lo, Joana pagou um resgate elevado, o que afetou fortemente o patrimônio do casal. No entanto, eles não perderam a fé e, uma vez instalados, marido e mulher lado a lado, primeiro tratam dos contagiados pela peste negra, depois dos leprosos. Roberto morreu
Em 1362, e Joana, viúva aos 30 anos, vê toda a família do seu marido se voltar contra ela. A principal acusação é de ter esbanjado a fortuna da família. Assim, ela foi expulsa do castelo de Scilly e ficou sem casa, sem um tostão, forçada a viver da caridade. Mas mesmo na rua, os parentes ricos continuavam a persegui-la, enviavam seus serviçais para lançar-lhes insultos quando ela passava, porque não queria rebaixar-se para fazê-lo. Pessoalmente, ela renunciou a todos os seus bens e foi morar em um casebre construído junto ao convento dos frades franciscanos de Tours, onde levavam a vida de penitência, contemplação, pobrezas contínua, a mendigar o pão. Ela gozava de várias aparições da Virgem Maria, de São Francisco e de Santo Ivo, no qual recomendou que ela ingressasse na Ordem Terceira de São Francisco. Joana sofria muito e com um amor sem limite não tinha o mínimo de ressentimento, apesar desse sofrimento todo. E para sabermos onde ela encontrava tal força e tanta bondade, olhemos para suas longas horas de orações, sua grande penitência, seus sacrifícios. Escolheu para vestir uma túnica grosseira e rude, muito semelhante à roupa de seus amados franciscanos, de cuja intensa espiritualidade vive. Continuou a fazer caridade com os doentes e os prisioneiros condenados à morte. Se não mais com dinheiro, com a sua presença e seus humildes serviços, consolando-os quando não podia fazer nada melhor e intercedendo por sua libertação. Quando atingiu popularidade e pôde usá-la em proveito do próximo, devido à sua reputação como uma mulher de Deus ter espalhado pela França, muitos a procuravam pedindo conselhos, e entre aqueles que abateram à sua porta, havia também alguns daqueles que a tinham insultado antigamente e que ela recebeu com amor e paciência. O rei da França, Carlos VI, que estava em Tours, foi visitar a penitente famosa que lhe pediu para libertar alguns prisioneiros e dar a outros a ajuda de um capelão. Em 1395, Joana mudou-se para Paris, onde se encontrou outra vez com o rei da França, Carlos VI, e sua esposa Isabel de Baviera. Ela aproveitou a oportunidade para criticar o luxo da corte e a vida licenciosa dos cortesãos. Em Paris, ela visitou Saint-Chapelet para venerar as relíquias da Paixão de Cristo. Apesar de frágil saúde e das dificuldades de sua vida de penitência, Joana atingiu a idade de 82 anos e morreu em 28 de março de 1414, cercada de uma sólida reputação de santidade, e foi sepultado na igreja franciscana. Infelizmente, o seu túmulo foi profanado pelos calvinistas nas guerras de religiões, mas a sua fama de santidade era tão difundida que os fiéis a veneraram espontaneamente. Como resultado, em apenas 12 meses foi instaurado o processo diocesano e formativos para a sua canonização. Mas mesmo após a morte, Joana tem que esperar a sua beatificação, que só ocorreu muito mais tarde, em 1871, pelo Papa Pio IX. Essa história é de uma pessoa que não era tão comum, era de família rica, família nobre, casou muito jovem, mas desde criança ela
era muito apegada a Deus, às orações, às experiências místicas dela. E apesar de ter casado tão jovens contra sua vontade, porque o desejo dela desde criança era se oferecer inteiramente a Deus. A Joana Maria, a bem-aventurada, nos mostra que, por mais que às vezes você nasça numa situação privilegiada, não necessariamente você se identifica com aquilo. Joana sempre se identificou com as coisas do alto, com as coisas do alto, com as coisas eternas, e se dedicou toda a sua vida. Deus, como providência, apesar de toda a sua vida de penitência, de dificuldade, de carência, em todos os sentidos, ela se manteve firme e forte na sua vida, que desde pequena foi chamada a se dedicar aos pobres, aos necessitados, na caridade, numa vida mística, onde ela se alimentava desse amor divino. É um exemplo de santidade de uma pessoa leiga, que de rico ficou pobre, sozinho e abandonado e excluídos, amados por muitos e odiados por outros, mas sempre firme na fé. Que a gente busque sempre se manter focado em Cristo, do Cristo que se faz morada nesse templo que é nós. Busquemos sempre sermos verdadeiramente nós mesmos, um reflexo de Cristo para todos, luz para o mundo e sal para a terra. São Francisco de Assis, rogai por nós, paz e bem.